Glória a Deus, boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus seja Glória, sobre a sua glória a vida, Deus. amém? Amém, glória a Deus. Quem está com a fé ativada aí, dá um glória. Amém, glória a Deus por isso. Pega a sua Bíblia então, abra comigo em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 11. Deixa eu já botar essa bênção aqui para o outro lado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre poder e autoridade. Amém? Diga comigo, poder e autoridade. Quem tem poder de Deus aí sobre a sua vida? E quem tem autoridade sobre a sua vida aí? Quem é autoridade aí? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos ministrar, o tema da nossa mensagem hoje é poder e autoridade. Amém? E nós vamos ver aqui uma situação que o povo estava passando, né, os escolhidos de Deus estavam passando. Uma situação política ali bem parecida com a que vivemos hoje, né? Na atualidade. Tem alguém que te bloqueou aí? Quem foi bloqueado aí? Ai, você não bloqueou ninguém não, né? Olha que você é crente, hein? Não pode bloquear ninguém não. Só porque discorda de você. Amém? Mas muitas vezes nós somos cancelados, né? Somos bloqueados e cancelados nesse quadro, né, político que nós estamos enfrentando. E nós vamos ver uma situação bastante parecida que está acontecendo aqui, mas na verdade havia toda uma profecia em torno disso que veio realmente se cumprir. E eu quero que você abra comigo Daniel capítulo 11. O texto dessa mensagem é o versículo 32, mas a gente vai ler alguns outros versículos anteriores para fazer contexto, mas não agora, tá? Vamos lá. Daniel capítulo 11, nós vamos ler o verso de número 32, amém? Todos acharam aí? Vê se tem alguém do teu lado aí que não achou ainda, ajuda. Cadê? Ajuda ela aí, Vilma. Ajuda a irmã Fátima aí. Daniel. Isso, Marilda, ajuda aí. Amém. Daniel, capítulo 11, verso de número 32. E diz assim a palavra do Senhor. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Glória a Deus, eu vou ler mais uma vez. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Em algumas versões, essa segunda parte do versículo 32 diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Tem alguma versão? Tem alguém com essa versão aí? Existe essa versão também que diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém? Feche os seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, nós viemos aqui te adorar nessa noite, Pai, e é o que estamos fazendo desde que começamos este culto. Viemos te adorar, Senhor, viemos para ativar a nossa fé. Viemos aqui, Senhor, para manter a nossa lamparina acesa. Viemos aqui, Senhor, para manter a nossa fé ativada. Então, nesta hora, nós queremos nos alimentar da Tua palavra, porque a Tua própria palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nessa noite, Senhor, nós estamos expondo os nossos ouvidos, expondo os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos sentimentos à Tua palavra. E nós te pedimos nesta hora, fala conosco, Senhor, repreenda
toda barreira, todo obstáculo, todo impedimento. Meu Deus, em nome de Jesus, toda distração na mente desta pessoa, ó Deus, toda preocupação vai arrancando agora. Em nome de Jesus, manifesta a tua presença nesse lugar. Leva, ó Deus, cativo os nossos pensamentos ao teu trono e que nós possamos, ó Pai, compreender, ter a revelação da tua palavra, que é a verdade que nos liberta, a verdade que nos direciona e que nos dá vitória dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Tome o teu assento aí, amém. Senta no seu lugar. Eu quero que você vire uma página, porque nós vamos ler aí o que está acontecendo, né? O que houve, o que está se passando aí nessa situação, né? Por que nós chegamos nesse versículo 32? Por que o versículo 32 está dizendo que uma pessoa com lisonjas vai perverter, né? Vai agir de engano, vai agir de mentiras, vai agir de falsidade, né? Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Por que essa palavra chega nesse ponto? Eu quero que você veja comigo lá no versículo 1, amém? Daniel capítulo 11, verso 1 diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Então o profeta Daniel, que foi levado, né, lá foi levado como cativo, ele está nesse momento, ele já é um servo do rei, ele já está ali assistindo perante o rei, e ele diz que ele se levanta para animar e fortalecer o rei. Amém, queridos? Um profeta, ele existe para animar e fortalecer também. Amém, queridos? Diga comigo: o profeta profetiza, anima e fortalece. Amém? Então é para isso que o Daniel estava lá. E ele está dizendo: Eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Verso 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então, na verdade, esse capítulo 11 todo aqui de Daniel, ele está tratando de uma profecia sobre a Pérsia, sobre a Grécia, sobre o Egito e sobre a Síria. Então, 4 países aí, né? Daniel está liberando uma profecia acerca de 4 países. E ele está aqui falando que 3 reis estarão na Pérsia. Só na Pérsia 3 reis se levantarão. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Ou seja, o reino da Pérsia vai se levantar contra o reino da Grécia. E ele está dizendo aqui que com dinheiro, ou seja, ele vai usar dinheiro, ele vai ter muito dinheiro, né? Para corromper, para se levantar contra a Grécia. Verso 3. Depois se levantará um rei valente. Depois desse, se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido aos 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Verso 5. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, reinará. E domínio grande será o seu domínio. E aí se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que um rei vai se levantar, vai ser grande, vai ser forte, vai ser poderoso. Daqui a pouco vem outro e outro e outro. Eu quero que você pule comigo para o verso de número 21, que diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil. Presta atenção. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Amém, queridos? Então, todo esse quadro, tudo isso que nós estamos vendo aqui, trata-se de uma profecia. Amém? Trata-se de uma profecia que envolve questões políticas, que envolve decisões, que envolve governos, que envolvem reinados. Amém? E mesmo sob forte controle demoníaco, porque em momento nenhum aqui, em todos esses versículos que nós lemos, nós
lemos alguma coisa falando a respeito de algum rei temer a Deus? Não. Mas nós só lemos sobre reis que se levantam e que fazem o que querem. Não é verdade? Reis que se levantam e profanam e enganam. Não é isso que nós lemos até agora? Esse último versículo aqui, versículo 21. Se levantará em seu lugar um homem vil, ou seja, um homem mau, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, tudo que nós vemos, né, não é mera coincidência da nossa realidade hoje em dia. Porque o que mais nós vemos é mentira, engano. Às vezes a gente fica até perdido, né? Que lado que está falando a verdade? Quem é que está falando a verdade? E eu quero te dizer que essa situação que nós estamos vivendo hoje era igualzinha à situação que Daniel está descrevendo aqui. As pessoas também ficavam se perguntando quem é que está falando a verdade. Quem é, aonde é que está a verdade? Eu quero que você continue comigo no verso 29. Pula lá para o verso 29, diz assim: no tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto. Ou seja, esse outro rei que vai se levantar, essa outra autoridade que vai se levantar, ela vai se levantar também contra tudo aquilo que é sagrado. Ele vai se levantar também contra tudo aquilo que é santo. Olha só. Se indignará contra o santo concerto, ou seja, as coisas sagradas. Isso trata de apostasia espiritual, desprezo às coisas santas. E fará como lhe apraz, vai fazer conforme a sua vontade. Vai fazer de acordo com aquilo que o seu coração desejar. E ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Ou seja, vai dar voz, vai dar ajuda, vai dar suporte para todos aqueles judeus que também apostataram da fé. Que também desprezaram o concerto, desprezaram as coisas santas. Verso de número 32. Aliás, verso 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, ou seja, vai haver profanação no santuário. As coisas santas serão profanadas e tirarão de contínuo o sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Verso 32. E aos violadores do concerto, ele, com lisonjas, ou seja, com engano, vai perverter. Ou seja, aqueles que já estavam pervertidos, aqueles que já estavam ali apostatados da fé, vão ser ainda mais enganados. Porque é assim que o diabo faz. O diabo está preocupado, né, com a pessoa que já está na mão dele? Não. Ele está preocupado com quem? Com quem é santo. E o que ele quer fazer? Ele quer enganar. E aí, infelizmente, muitos ele consegue enganar. Por quê? Porque são levados pela sua cobiça. Porque são levados pelo seu desejo enganoso. Então essas pessoas aqui, eles vão desprezar o concerto, eles vão desprezar as coisas santas e vão ser levados por coisas enganosas. Só que eles serão enganados também. Eles estão pensando que o rei lá está com eles e tal, mas não. O rei vai tirar tudo que eles têm. E eu quero que você veja aqui, aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então essa situação que nós estamos vendo aqui, infelizmente, ela se parece muito com a nossa realidade hoje, né? Hoje o nosso país está totalmente polarizado, porque de um lado, muitas pessoas preocupadas, né? Vai haver perseguição do evangelho, vai haver isso, vai haver aquilo outro, se um lado ganhar. E se o outro lado ganhar, os outros também estão aborrecidos porque querem que a vontade deles prevaleça. Ou seja, tudo, em toda essa briga, em toda essa guerra, nós vemos o quê? A vontade da carne, a vontade do coração. Amém, queridos? E a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo aqui ao longo da história. Nós vimos todas essas coisas aqui acontecer. A história fala, confirma essa profecia aqui de Daniel. Mas não é de história que nós queremos falar. Eu quero te trazer
a chamar a atenção nessa noite para esse último versículo aqui. Enquanto ele está falando, né, que esse rei com lisonjas, com engano, vai ali, né, ganhar as pessoas, vai ali perverter todo o juízo, ele ainda diz assim: o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Eu quero te dizer que ainda que você esteja com medo do que vai acontecer, eu quero te dizer que ainda que você esteja preocupado ou preocupada com a situação política depois do dia 30, eu quero te dizer que se você conhece o teu Deus, você vai triunfar. Se você conhece o Deus que você serve, você vai vencer, você vai estar guardado, você vai estar protegido, porque você vai ser uma pessoa que tem discernimento. Discernimento. É isso que o Senhor quer trazer para mim e para a sua vida nessa noite. Mas quando nós conhecemos a Deus, como eu disse para vocês, existem outras traduções da Bíblia que falam esse versículo exatamente de maneira um pouco diferente, que diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E é isso que nós precisamos estar. Nós precisamos ser fortes e precisamos estar ativos. Diga comigo: forte e ativo. Mas diga com uma voz mais forte e ativo. É assim que Deus quer que você esteja. E essa força, né? Esse movimento, né? Essa atividade que Deus quer que você esteja é para a glória dele na sua vida. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Presta atenção: força e realização aqui estão condicionadas a conhecer a Deus. Quantos de nós temos buscado conhecer ao Senhor? Quando Moisés, ele estava ali no deserto, ele já tinha fugido do Egito, né? Ele foi criado no Egito, ele foi criado como um egípcio. E aí aconteceu aquela confusão toda, ele fugiu, foi viver sozinho, constituiu a sua família. E de repente Deus chama Moisés. De repente Moisés está ali no monte e aparece Deus para ele numa sarça. A sarça está lá se queimando, mas ela não está se consumindo. Está pegando fogo, mas não tá pegando fogo. Está pegando fogo, mas não está queimando. Olha só que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Foi a forma que Deus encontrou de chamar a atenção de Moisés e conseguiu. Conseguiu com êxito. E aí Deus fala, Deus começa ali a chamar Moisés, a dizer para Moisés o que Deus requeria dele, o que Deus queria, o que Deus tinha planejado para que Moisés fizesse, libertar o povo do Egito. E aí Moisés relutante, você conhece essa história? De repente Moisés ele diz assim: tudo bem, mas se eu for lá, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que quem é que está me mandando lá? Eu sei quem é o Senhor, ok, tudo certo, eu já ouvi falar, né? Eu já ouvi falar, eu faço parte do teu povo. Mas quando eu chegar lá pro faraó, eu vou dizer que qual é o Deus que está me mandando? Porque lá no Egito tem muitos deuses. Eles só entendem dessa forma. Eles só entendem que eu estou sendo enviado por uma autoridade se eu falar o nome do Deus que me mandou lá. E aí o Senhor responde para ele: o eu sou te enviou. Glória a Deus. Você sabe o que isso significa? Moisés ele teria muitos desafios. Moisés ele enfrentaria muitas lutas, muitas dificuldades para conseguir fazer aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Cumprir a missão que o Senhor havia dado. E quando Deus disse para Moisés assim: eu sou, te enviou. Deus está dizendo assim: eu sou a tua rocha. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou a tua força, eu sou a tua segurança, eu sou a sua provisão. Eu sou tudo que você precisa para chegar aonde você tem que chegar. Eu sou tudo que você precisa para tomar posse de tudo aquilo que eu já te entreguei. Você tem procurado conhecer o eu sou? Deus tem muitos nomes. Como naquela música, né, do Kleber Lucas. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura. Tsequenu Yahvé, minha justiça é. Deus é justo, Deus é santo, Deus cura, Deus liberta, Deus provém.
Qual é a experiência que você tem buscado com o Senhor na sua vida? Qual é o nome de Deus que você tem? Como Deus tem se apresentado para você? Qual é o nome de Deus na sua vida? Deus tem te curado? Deus tem sido o teu Jeová Jiré? Deus tem sido o teu Jeová Rafá? Você tem buscado conhecer a Deus como Ele realmente é? Amém, queridos? Porque a força e a realização estão condicionadas ao conhecimento de Deus, ao saber quem Deus é. Porque quando nós sabemos quem Deus é, nós não ficamos na dúvida, nós não pensamos em quem eu voto, eu vou para esse lado, eu vou para o outro lado, eu dou ouvidos para quem não, pior ainda, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, deixa eles lá que se resolvam. Não, quando você conhece o seu Deus, você tem discernimento do que deve fazer e para qual lado você deve ir. Eu espero que você não vá para a esquerda. Eu espero que você vá para a direita. Em nome de Jesus. Mas brincadeiras à parte, queridos. Quando o Senhor estava trazendo essa palavra para o meu coração, essa palavra ela está fermentando no meu coração já tem alguns dias. E quando eu perguntei para Deus, Senhor, que nome nós vamos dar a essa mensagem? O Senhor falou poder e autoridade. Mas Senhor, o Senhor está falando de força e ação. Como assim poder e autoridade se o Senhor está falando de força e ação? Algumas semanas atrás, eu preguei sobre fraqueza espiritual. Quantos estavam aqui? Ministrei sobre fraqueza, vencendo a fraqueza espiritual. E eu falei naquele dia que força, ela significa vigor. Força significa o quê? Movimento. E ativo, né? Quando você está em atividade, vamos agora fazer uma analogia, né? Com aquela outra versão da Bíblia que diz que o povo se tornará forte e ativo, né? Se esforçará e fará proezas. Quando nós estamos em atividade, nós estamos exercendo uma ação. O que significa o ativo? Significa exercer ação, participar, exercer influência, ser forte, ser ativo. É isso que o Senhor quer para minha e para a sua vida. Mas vamos lá, pastor, o que isso tem a ver com poder e com autoridade? Eu quero que você se atenha aqui comigo que você ser forte, você ter vigor, né? Você estar em movimento, é diferente de você estar ativo. É diferente de você agir. E eu quero dizer para você qual é a diferença, o que causa, o que caracteriza essa diferença. É o propósito. Não é porque você é forte que você está ativo. Muitas vezes você é forte, mas você não está ativo. Muitas vezes você tem poder, presta atenção. Muitas vezes você tem poder, mas você não tem autoridade. Estão entendendo? Estão conseguindo me acompanhar? E o Senhor nos chamou para sermos fortes e ativos. Para termos poder e autoridade. Não é só para ter poder. Porque poder todo crente tem. Diga comigo, poder todo crente tem. Poder, fala comigo, poder todo crente pode. Todo crente pode. Mas e a autoridade? Qual é o cristão que tem autoridade? E a gente vai complicar um pouquinho mais. A gente vai deixar essa situação um pouquinho mais complexa agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está em movimento ou você está agindo? Espiritualmente falando, você como um servo de Deus, como um crente em Jesus Cristo, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, que foi liberta, curada, transformada, lavada, remida no sangue do Cordeiro, você está em movimento ou você está agindo? Porque muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas. Estamos em movimento.
A pessoa sobe para monte, desce, vai para o culto de oração, vai para o domingo, vai fazer evangelismo, vai isso, vai aquilo outro, faz tanta coisa. Vai fazer visita no hospital, vai visitar o irmão que não vem para a igreja faz tempo, que está doente, que está enfermo. Faz tanta coisa. Se move tanto, mas não está agindo. Como assim, pastor? Isso já não é uma atitude? Qual é o propósito que você está empenhando nas suas ações? Perdão, nos seus movimentos. Qual tem sido a motivação do seu coração ao se mover de um lado para o outro? Ao subir e descer? Talvez você seja aquela pessoa que mais trabalha. Talvez você seja aquela pessoa que mais faça as coisas. Mas qual tem sido o propósito? Será que você está agindo? Você consegue entender que estar em movimento é diferente de você estar ativo? Porque estar ativo tem a ver com ser eficaz. Estar ativo tem a ver com você acertar o alvo. Estar ativo tem a ver com você saber exatamente o que você está fazendo e aonde você vai chegar com aquela atitude, com aquele movimento. Ter poder é diferente de ter autoridade. Qualquer cristão. Já teve pessoas que falaram assim para mim, pastora, um pastor aí, um crente, né? Pecou, falou um monte de coisa, fez um monte de coisa errada e foi lá para a igreja. Subiu no altar, louvou, tocou, fez, aconteceu, pregou, parará. Quantos já ouviram testemunhos assim? Deus, se ele tiver que usar uma mula, ele vai usar. Ele não vai usar um ser humano? Então, muitas vezes, ser usado tem a ver com ter o poder. O camarada pode ir lá no botequim, encher a cara. Aí depois que passar, né? Depois que passar, ele pode ir para a igreja louvar a Deus? Ele pode sair para a rua para evangelizar? Ele pode orar pelas pessoas? Pode ou não pode? Ele pode fazer visita em hospital e orar por enfermo ser curado? Pode ou não pode? Pode. Ele pode. Mas o próprio Senhor Jesus disse que haverá um dia em que essas pessoas que se movimentam para lá e para cá, que fazem muitas coisas em nome de Jesus, vão chegar diante dele. E ele vai dizer, apartai-vos de mim. Por quê? Por quê? Vamos lá, crente, por quê? Porque nunca vos... Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. O maior milagre que pode existir não é um morto ressuscitar. Não é um paralítico andar, não é um cego enxergar, não é um surdo ouvir. O maior milagre que pode existir é uma pessoa que não crê no poder de Deus, é uma pessoa que não crê em Jesus Cristo. Ouvir a palavra de Deus dita por uma pessoa que tem poder e que tem autoridade, e receber o Espírito Santo e ser convencida dessa verdade e ter a sua salvação. O maior milagre que aconteceu na sua vida, meu querido e minha querida, não foi a tua cura, não foi a restauração do teu casamento, não foi a salvação, não. O maior milagre que já aconteceu na tua vida é você reconhecer Jesus Cristo como Salvador e se humilhar debaixo da potente mão dEle. Esse é o maior milagre que pode acontecer. Os demais, Deus até opera, Deus até faz como um mimo. Deus até faz o paralítico andar, o cego enxergar, Deus cura o câncer, Deus liberta, Deus faz tantas outras coisas, Deus prospera. Mas esses não são os maiores milagres.
maior milagre é um coração quebrantado diante do Senhor. É um espírito contrito diante do Senhor. Esse é o maior milagre. E nós temos buscado isso. Nós temos buscado conhecer ao Senhor. Ter poder significa ser capaz. Ter poder significa ser capaz. Eu quero que você abra comigo em Lucas. Vamos dar uma movimentada aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Estou indo para o final já, tá? Lucas capítulo 10, verso de número 19. Jesus diz assim: eis que eu vos dou. Vocês acharam? Vocês acharam aí? O que está escrito? Eis que eu vos dou para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Esse inimigo está com letra maiúscula aí na tua Bíblia? Tá? Ele está se referindo a Satanás. Amém? Ele está se referindo a Satanás. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Deus guarda o crente, até o crente ruim Deus guarda. Deus é tão amoroso, Deus é tão misericordioso, que a cada dia Deus vai dando chance. Deus vai dando chance. Mas cuidado, hein, que chega uma hora que acabou a chance. Abre comigo agora, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Misericórdia, onde foi parar meu Filipenses? Filipenses, achei. Filipenses 4, verso de número 13. O que Paulo está falando aí? Posso, o quê? Todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele lá de Lucas, que nos dá o poder. Que nos dá o poder para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo, e nada nos fazer dano algum. Então em Deus nós podemos. Diga comigo, em Deus eu posso. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você pode. Em Deus você pode. Então nós podemos, porque Deus nos deu o poder. Amém? Deus nos deu o poder. Só que ter autoridade, o que é ter autoridade? Ter autoridade é o direito de exercer o poder. Muitos recebem o poder de Deus, mas não têm a autoridade para exercer esse poder. É a mesma coisa que você estudar. Quantos anos são uma faculdade de Direito? 5, né? 5 anos. Então você entra lá, se matricula, faz o vestibular, passa, entra, cursa 5 anos de Direito, se forma, uhul! A pessoa pode sair advogando? Não. Ela precisa ainda fazer uma prova, que é o bicho-papão de todo formando em Direito. E eu já conheci pessoas que ficaram 3 anos fazendo prova da OAB e não passava. E a pessoa vinha chorar, pastora, joguei 5 anos da minha vida fora, 7 agora. Porque eu não passo, eu não vou passar. A pessoa não conseguia passar 3 anos fazendo prova. Só fazendo 3 anos de formada, só fazendo prova e não passava. Ela estudou. Ela se graduou. Mas ela não recebeu a autoridade.
E infelizmente muitos cristãos estão nessa mesma condição. Estão aprendendo. Vem para a igreja. Sabe tudo que tem que ser feito, mas na hora de passar pela prova, o que acontece? Reprova. E entra ano e sai ano, e a pessoa não tem uma vida plena. Por quê? Porque ela está reprovando. E Deus, se vocês lembram que eu disse que Deus é misericordioso? Então de tempos em tempos, Deus permite que se levante uma grande luta, uma grande prova na vida da pessoa, e ela continuamente é sempre reprovada. Por quê? Porque ela não entendeu ainda o propósito de Deus. Ela não entendeu que não adianta ela saber muito, que se ela não tiver autoridade, se ela não receber a carteirinha dela, lá da OAB, ela não vai advogar. Presta atenção, meu querido e minha querida, não adianta você estar anos e anos na igreja. Não adianta você estar anos e anos. Eu conheço, pastora, você já leu a Bíblia toda? Você já leu de Gênesis a Apocalipse? Quantas vezes por mês você jejua? Você tem orado pelo teu próximo? Você é dizimista, você é ofertante. Bem-aventurado é aquele que não é reprovado naquilo que ele mesmo condena. Nós aprendemos e nunca chegamos lá. Por quê? Porque não somos aprovados. E o que vai nos dar autoridade é passar pela prova e ser aprovado. O que vai nos dar autoridade é passar pela prova e ser aprovado. Eu já contei várias vezes aqui para vocês que eu nunca levei um desaforo para casa. Na minha vida. Então eu era acostumada, isso desde muito pequena, tá? Eu ficava muito de castigo porque eu sempre tinha uma resposta. Apanhei muito pouco, mas castigo era direto. Era direto. Pimenta na língua, então comi tanta pimenta. Porque eu era boca dura, eu tá para tudo, e desde pequenininha. Eu tinha resposta para tudo. Uma vez a minha avó disse assim: você desobedeceu? Eu desobedeci. Confessei, falei, fiz. Aí ela sentada assim numa distância, ela gorda, né, não conseguia correr atrás de mim, pequenininha, igual Davi, ágil assim, igual Davi. E aí ela pegou o chinelo e falou: vem aqui que você vai apanhar. Eu: vem aqui agora que você vai apanhar. Eu: vem aqui agora que você vai apanhar. Eu falei: vem aqui você quer me bater? Eu não quero apanhar, então eu não vou ir. Então para tudo eu tinha uma resposta. E aí as coisas foram acontecendo, fui crescendo, a coisa foi, né, aumentando. E eu tinha uma coisa comigo, meu marido é testemunho. Por mais educada que eu fosse, ao entrar numa loja, ao entrar num restaurante, qualquer coisa assim, sempre tinha um endemoniado para me perturbar a vida. Sempre. Aí teve um dia que eu falei assim: o que tem na minha cara? Será que tem alguma coisa comigo que, né? O que acontece? O que acontece? Eu sempre estava arrumando uma confusão em qualquer lugar. O pastor falava: ih, lá vem. Não brigava, não, dentro da minha razão mesmo, tá, gente? Não era eu que ia lá arrumar com... Não é isso não. Mas eu chegava, falava. Teve uma situação que nós fomos sentar para comer. Nós tínhamos acabado de vir de um funerário, uma segunda-feira, 2h da tarde. A gente não tinha nem almoçado. O pastor foi ministrar num funeral. Então eu sentei assim dentro de uma lanchonete, estou ali comendo, aquelas lanchonetes que tem dentro de posto de gasolina. Foi o lugar que deu para a gente parar, e eu estava com fome, ele também, sentamos. Aí eu estou lá sentadinha comendo, a garota vem e começa a passar o rodo debaixo da minha perna. Eu estava errada? Não, eu estava na minha razão. Então eu não vou contar o que aconteceu, mas só para vocês entenderem o nível das coisas, era bem assim. E aí uma vez o pastor falou: filha, mas você não pode agir assim, você não pode, mas o que eu vou fazer? Eu não posso dizer que eu estou na minha razão, que eu estou... Sempre dava uma discussão, não chegava nada muito caloroso, mas sempre dava ruim. Sempre dava ruim. E aí eu comecei a orar. Falei: Senhor, não é possível uma coisa dessa, que sempre isso me acontece,
Mas sempre, sempre, sempre isso me acontece. Eu vou fazer o contrário agora, eu vou agir diferente. Eu não vou mais reagir. Eu vou falar nada. A próxima vez que me maltratarem, tá bom, minha querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu que não levava desaforo para casa. E eu comecei a me quebrantar nesse sentido. E comecei a agir dessa forma, não reagir mais. Olha, nunca mais me aconteceu nada. Nunca mais. Nunca mais me aconteceu nada. E é assim que acontece na nossa vida, quando a gente vence um inimigo. E o que esse inimigo estava atrelado? A minha carne. Por quê? Porque Satanás sabia onde me pegava. Satanás sabia exatamente aonde ele tinha, como ele tinha que agir para me provocar. E às vezes eu saía de casa para fazer compra, eu falava, Senhor, me cobre com teu sangue, vai na minha frente, repreende toda a confusão. Eu já saía de casa assim. Eu já estava nesse nível. Repreende toda a confusão, vai comigo. E não adiantava, porque sempre dava alguma coisa, sempre eu me chateava, sempre eu me aborrecia. Mas por quê? Porque estava atrelado à minha carne, porque eu não levava desaforo para casa. Então, quando eu comecei a engolir alguns sapos, quando eu comecei a levar alguns desaforos para casa, o Senhor veio e os anjos vieram e me serviram. E é assim que Deus faz. O grande problema, eu estou te contando aqui um caso simples, bobo, corriqueiro. Mas vai levando aí para a tua vida quantas situações o Senhor te prova diariamente e você ainda não foi aprovado. Você ainda não recebeu autoridade. Esses dias eu estava na caçula. E aí não foi comigo, graças a Deus, mas deu uma confusão lá, na fila. E aí esses dias não, tem uns 3, 4 meses isso. Aí eu comecei, dali de onde eu estava, comecei a orar, comecei a repreender, e a confusão era bem na minha frente, assim. Comecei a orar, comecei a repreender, aí a moça estava assim, começou a chorar, eu falei, calma, calma. E o outro, moço, em nome de Jesus, fica calma aí, vai dar tudo certo e tal, não sei o quê. Então Deus me deu autoridade. Olha só, Deus me deu a autoridade de apaziguar numa situação que antes poderia ser eu ali no meio da confusão. Vocês estão entendendo? Poxa, pastora, mas isso é tão pequeno perto do que eu preciso que Deus faça na minha vida. Ei, se você despreza as menores coisas, como você quer chegar às maiores? Como você quer conquistar grandes coisas se você despreza as pequenas? Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo em Atos. Ter autoridade é ter o direito de exercer o poder. Diga comigo, ter autoridade é ter o direito de exercer o poder. É quando ele se tornou um advogado de verdade. É quando aquele formando em direito recebe a carteirinha da OAB e se torna um advogado. Ele tem autoridade para advogar. Ele tem autoridade para trabalhar em causas processuais. E quando um formando em direito nunca recebe a carteirinha da OAB, ele vira o quê? O que ele vira? Uma pessoa que pode dar aula. Ele pode ensinar. Ele pode trabalhar em outras áreas da justiça, mas não ser um advogado. Mas foi para isso que ele se formou? Foi para isso que ele estudou? Não. Mas o prêmio de consolo dele, de repente, é fazer qualquer coisa. Vai trabalhar na polícia, né? Vai trabalhar no fórum, vai ser estagiário, né? Mas não foi para isso que ele se formou. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Para que você serve a Deus? Deus tem propósitos na sua vida. Mas infelizmente o que mais nós temos visto hoje é crente que não vive o propósito de Deus para a sua vida. Que não consegue viver uma vida plena. Porque a autoridade é diferente de poder. Atos 19. Verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo,
fazia maravilhas extraordinárias. Isso aqui era em Éfeso, tá? Na cidade de Éfeso. De sorte que até os lenços, olha só. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. Olha que coisa tremenda. Os lenços, as roupas que eles usavam, eram levadas para as pessoas onde eles não podiam chegar. E essas pessoas eram curadas, eram libertas. Olha a autoridade que esses homens tinham. E os espíritos malignos saíam, eles eram curados e libertos de demônios. Verso 13. E alguns dos exorcistas judeus eram pessoas profissionais. Você acha que profissional da fé só existe hoje? Isso aqui é uma profissão antiga, muito antiga. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Verso 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Então, um principal sacerdote lá tinha 7 filhos. E esses 7 filhos eram exorcistas ambulantes. Eles ficavam pelas ruas, expulsando demônio, né? Repreendendo enfermidade. Se era uma profissão, se eles faziam isso continuamente, é porque dava certo, sim ou não? Sim. Mas como que eles conseguiam? Eles conseguiam. Só que um belo dia, né? Ali na cidade deles, eles ouvindo Paulo falar de Jesus, o que eles pensam? Vamos falar em Jesus aí, ó, que Paulo prega. Deus, cara expulsa lá, até a roupa, o cara leva a roupa dele lá, o demônio sai correndo só pela roupa do homem. Esse Jesus aí, ó, tá bombado esse Jesus aí, hein? Esse Jesus tá na moda. Esquece, vamos, né, expulsar no nome de Jesus. Verso de número 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Já pensou? Você expulsar um demônio em nome de Jesus? Demônio olhar para você e falar assim, ó, conheço Jesus, e você quem é? Quem é você? Verso 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se dos dois, olha só, eram 2 que estavam expulsando em nome de Jesus sem ter autoridade para isso. E assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles. Olha só, um homem pegou 2. Um homem pegou 2 e deu-lhe uma coça. Vamos continuar lendo aqui? De tal maneira que nus, pelados e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esses homens, eles faziam alguma coisa, eles se movimentavam. Eles não estavam parados, eles estavam em movimentos, eles vinham de uma família de sacerdotes. Eles eram filho do principal sacerdote. Então eles estavam trabalhando no negócio da família. Eles estavam em movimento. Mas eles não estavam ativos. Amém? Eles não estavam ativos. Eles não podiam fazer proezas, porque eles não conheciam a Deus. E eles apanharam. Quantos crentes estão apanhando de demônios hoje em dia? Quantos crentes estão apanhando? Não literalmente. Essa situação aqui foi um caso literal. Mas quantas surras o demônio da pornografia tem dado aos cristãos dentro da igreja? Ah, pastora, não é pornografia não que eu vejo, mas eu leio umas histórias assim, sabe? Só para dar uma apimentada. Quantas vezes o demônio da lascívia
tem dado coça feia em crente. Quantas vezes o roubo tem surpreendido a sua vida? Quantas vezes você tem apanhado de tantos outros demônios que dominam, que são dominadores deste mundo e que fazem o ser humano pecar e se voltar contra Deus e desprezar as coisas santas e apostatar da fé? É uma mensagem dura, uma mensagem difícil. Mas, amados, nós temos que comer comida sólida, porque nós temos que ser crentes, porque deixa eu te falar uma coisa, se a direita ganhar aí, se a esquerda ganhar, eu não estou preocupada. Você está preocupado? Tá, né? Está preocupado, né? A gente se preocupa, mas deixa eu te falar uma coisa, nós conhecemos a Deus, nós somos um povo forte e ativo. Nós nos esforçamos e faremos proeza em qualquer situação. Então para de ter medo. Faça a sua parte, mas para de ter medo. Mas presta atenção, se a esquerda ganhar, a coisa vai esquentar. Você acha que você passa por luta? Você acha que você é perseguido? Espera só para você ver. Se não for agora, vai ser daqui a 4 anos, vai ser daqui a 8, vai ser daqui a 16. Mas vai acontecer, porque isso é bíblico. Pode não ser agora. E a gente tem que lutar para que não seja. Mas uma hora vai acontecer, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. E que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de crente nós temos sido? Aqueles que só têm poder ou aqueles que têm poder e autoridade? Porque Deus te chamou para isso, para te dar poder e para te dar autoridade. Romanos, capítulo 14. Verso 23. Ok, pastora. Jesus nos deu poder. A partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, entregamos a nossa vida, nos batizamos, somos salvos, lavados, remidos, nós recebemos poder de Jesus para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Amém, glória a Deus. Então eu tenho poder. Mas como é que eu faço para receber autoridade? Romanos 14, verso 23. Presta atenção. Como nós recebemos autoridade. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é... Como que eu recebo autoridade? Aqueles homens, os filhos de Cefo, os exorcistas ambulantes, eles conheciam Jesus? Conheciam Jesus? Não. Eles tinham alguma experiência com Jesus? Experiência pessoal com Jesus? Eles tinham fé em Jesus Cristo? Fé que eu digo é fé pessoal? Não. Então eles não tinham, o problema deles ali não é que eles apenas não tinham autoridade. Isso já era grave, eles não tinham autoridade. Mas o pecado maior deles era não ter fé. Porque tudo que não é feito por fé é pecado. Pastora, mas Paulo está aqui falando que a respeito de comida consagrada, a respeito de comer carne e não comer carne, Paulo escandalizar o irmão e parará, parará, parará. Então Paulo diz, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado. Porque não come por fé. E tudo, não é só comida. Presta atenção aqui, não é só comida. Pastor, eu posso ouvir música secular? Você pode. Mas convém? O que aquilo vai levar para você? Vai edificar a sua fé? Fora que tem músicas que são consagradas a demônio. E você nem sabe. Agora, tem músicas que são poesias. E tem louvor
que é mais carne do que qualquer outra coisa. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, é a sua consciência. Você é lavado, você é remido pelo sangue do Cordeiro, você tem o Espírito Santo, ninguém pode te julgar. Quem te julga é Deus. A sua consciência, você que é lavado e remido pelo Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a sua consciência te condena? O Espírito Santo que há em você está te condenando? Não. Mas se você escandalizar o teu irmão, então você está pecando. Mas sobre tudo isso, não é nem essa a questão. Paulo está dizendo aqui, olha, tudo. Não é só comer, não é só ouvir música secular, não é só estar em determinado lugar, não é só ter determinada amizade, não. É tudo que não é por fé, é pecado. Você já se condenou. Se você não fizer com fé, se você não fizer com certeza. Então, resumindo, o que é que nos dá autoridade? É a nossa fé. Porque aqueles homens não tinham autoridade. Aqueles homens, eles não tinham fé em Jesus Cristo. Vai comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Tudo que não é por fé é pecado. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, o que significa isso? Sem fé. Sem fé. Queridos, presta atenção. Na semana passada, eu trouxe uma mensagem aqui para vocês e eu falei a respeito do compromisso. Você se lembra disso? Que quando nós temos um compromisso com Deus, o nosso compromisso nos ajuda a manter a nossa fé ativada. O compromisso, quando a nossa fé falha, o compromisso nos mantém firmes. Essa é uma frase que eu e meu marido dizemos há muitos anos, porque nós vivemos isso na nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te contar um segredinho. Existe uma linha muito tênue, existe uma linha ali muito próxima, existe um perigo muito grande de você fazer as coisas apenas pelo compromisso. Então você é um coluna, você é um crente, você faz de tudo, na igreja, fora da igreja, você serve a Deus de todo o seu coração. Mas será que é por fé? Hoje, quando eu estava tentando terminar esse esboço aqui, ó, olha o tamanho desse esboço aqui, ó. Olha o tamanho. Para escrever esses dois lados aqui, que Deus já tinha colocado no meu coração, eu levei quase que o dia, a tarde toda. Porque Davi isso, Davi aquilo, primeiro é isso, primeiro aquilo, aí a roupa na corda, aí não sei o que, aí o almoço. Tá, tudo bem. Teve uma hora que eu falei, Senhor, eu virei para o pastor e falei assim, olha, não é melhor você pregar hoje? Porque não estou conseguindo aqui, né? Tem que colocar no papel, pelo menos, eu tenho um roteiro do que Deus já me deu. Aí ele não me deu resposta, ele pegou o Davi e foi para a rua. E eu falei assim, Senhor, eu poderia muito bem pedir para ele pregar hoje. E ele teria uma palavra para ministrar. Mas eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer por fé. Sabe quando o pastor fala para vocês aqui, olha, quando vocês vierem para a igreja, vem com a expectativa no teu coração de que Deus vai fazer algo na sua vida. Em outras palavras, o pastor está tentando te dizer assim, meu querido e minha querida, quando você vier para a igreja, enche o teu coração de fé. Não vem para a igreja só porque hoje é terça. Não vem para a igreja porque é domingo. Não vem só bater carteirinha na igreja, não, meu querido. Venha por fé. Qualquer coisa que você fizer para Deus, faça por fé. Porque muitas vezes o compromisso, ele te coloca no automático. Não, eu tenho que ir, é terça-feira, e aí você entra e sai
do mesmo jeito, nada acontece na sua vida. Eu tenho que ir porque é domingo, você entra e sai do mesmo jeito, porque nada acontece na sua vida. Por quê? Porque está faltando ingrediente fé, que te dá autoridade, não só poder, mas autoridade. Fica de pé no seu lugar. Não só poder, mas autoridade. Porque o que come e bebe, come indignamente. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Por quê? Porque não conhecem ao Senhor. Fracos e doentes, e muitos que dormem. Preste atenção, meu querido. O Senhor te chamou para que você o conheça, para que você tenha intimidade com Ele, para que Ele se revele a você de maneira diferente. Deus disse para Moisés: o eu sou te enviou. É isso que você vai dizer para Faraó. Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza. Eu não sei o que você precisa vencer, eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, mas você sabe. Eu não sei qual é a promessa do Pai para a tua vida, mas você sabe. Mas meu querido, minha querida, o que eu sei é que o Senhor quer que você tenha muito mais do que poder. Porque poder qualquer um pode ter. Mas a autoridade, somente aqueles que conhecem ao Senhor verdadeiramente é que recebem. Só aqueles que conhecem ao Senhor verdadeiramente têm o direito de exercer o poder que já foi concedido lá na cruz do Calvário. Então que nesse momento, nessa noite, você venha sondar o teu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão. Você acha que esse texto só deve ser lido na Santa Ceia? Não. Nós estamos aqui nessa noite fazendo o quê? Comendo esse pão. Aleluia. Comendo a palavra. Aleluia. Então fecha os seus olhos aí no seu lugar e comece a se examinar. É você e Deus, não é para mim não, porque eu estou buscando a minha salvação, eu estou buscando eu conhecer a Deus para mim. Você não deve satisfação para o irmão que está do teu lado, para o pastor, para ninguém, para a tua esposa, para o teu marido, não, é você e Deus. Porque a tua salvação, o propósito que o Senhor tem com você é individual e intransferível, é só com você, é só para você. Você tem orado por pessoas e Deus tem respondido a oração, Deus tem abençoado. Você tem pregado o evangelho para pessoas e pessoas têm se convertido, pessoas têm se quebrantado. Você aconselha pessoas, você fala que Jesus é bom e as pessoas acreditam. Mas e você e na tua vida? Naquele grande dia, quando você chegar diante do Senhor com as suas mãos, o que você vai ouvir do Senhor? O que você acha que você vai ouvir de Deus? Comece a pedir ao Espírito Santo nessa noite para te mostrar quais são as áreas da sua vida que você precisa se quebrantar, quais são as situações que você precisa vencer. O Senhor já te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então por que você não venceu essa malignidade ainda? Por que você não venceu esse pecado ainda? Por que você não venceu essa fúria do inimigo contra a tua vida ainda? Esse problema que está constantemente se repetindo na sua vida, desde que você é pequeno, desde que você se entende por gente, é o mesmo problema, é a mesma luta, é a mesma perseguição, é a mesma afronta, é a mesma forma de Satanás trabalhar contra a tua vida, e você ainda não venceu.
Em nome de Jesus, nessa noite pede para o Espírito Santo te esclarecer, pede para o Espírito Santo te mostrar, pede para o Espírito Santo te revelar, para que você seja livre, para que você seja liberto, para que você receba a autoridade de Deus sobre a sua vida. Pai, nós viemos aqui, Senhor, nessa noite, ouvimos a Tua palavra. Senhor, recebemos de Ti o alimento verdadeiro, recebemos de Ti o maná do céu. Obrigada, Senhor, por falar conosco de maneira tão dura, de maneira, Senhor, em que nós nos confrontamos, em que somos confrontados por Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento que o Teu Espírito Santo faça a obra na vida dos Teus filhos, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de situações, ó Pai, que são tão repetitivas na vida dessa pessoa, de ciladas, de armadilhas que o inimigo prepara, porque o inimigo conhece esse homem, o inimigo conhece essa mulher, e ele trabalha incessantemente contra a vida dessa pessoa, para roubar, para matar, para destruir os projetos, os planos, o propósito do Senhor, a fé na vida dessa pessoa. Meu Deus, esse crente que já está sem fé nenhuma, meu Deus, esse crente que está, Senhor, agindo no automático, que está agindo apenas por um compromisso, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós clamamos ao Senhor agora. A Tua palavra foi pregada, oh Deus querido, que a palavra do Senhor, que essa semente que é a Tua palavra, venha germinar, venha frutificar, venha produzir frutos na vida dessa pessoa que nos ouve nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos agora toda ação do inimigo, na casa, na família, oh Deus, todo o pecado na mente, Pai, essa pessoa que foi abusada na sua infância, essa pessoa, Senhor, que sofreu abusos emocionais, abusos físicos, Pai, em nome de Jesus, abusos com palavras, Senhor, que fizeram com que essa pessoa acreditasse que ela não é nada, que ela não é ninguém. Oh Deus querido, palavras de mentira, palavras de afronta, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo mal, toda fortaleza na mente dessa pessoa, em nome de Jesus, toda fortaleza no coração dessa pessoa, nós repreendemos agora, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, mostra para esse Teu filho, mostra para essa Tua filha, em visões, em sonhos durante a madrugada, oh meu Deus, por meio do Teu Espírito Santo, fala com esta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós queremos Te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nós queremos Te conhecer, ó Pai. Nós precisamos Te conhecer, ó Deus, porque mais do que ter poder, nós queremos autoridade. Nós queremos a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, meu querido, vai clamando ao Senhor aí no teu lugar, vai clamando ao Senhor, vai buscando, vai ativando a tua fé nessa noite, ativa a tua fé e receba a autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te conhecer, ó Pai. Nós queremos Te conhecer, então nos dá experiências contigo, Senhor. Vem nos dando experiências com o Senhor, Pai. Vem curando a alma, vem curando a mente, vem curando o coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, cura a alma, Senhor. Cura a mente, cura o coração dos Teus filhos. Aleluia. Posso ver em minha vida o milagre vai acontecer. Creia nisso. Posso ver
te dá autoridade. As promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Tome posse disso. Posso ver. Tenha fé, meu querido, tenha fé. As promessas. Tenha fé, o Senhor vai fazer acontecer na sua vida. Sobre mim. Chegou o dia de romper o teu milagre. Chegou o dia de romper a autoridade de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Receba de Deus a autoridade. Nessa hora Receba de Deus a autoridade, me meu dá querido. vitória. A autoridade ativa o poder de Deus na sua vida. A autoridade ativa o poder de Deus na sua vida. Você vai pisar em escorpiões e serpentes e todo o poder do inimigo. Você já venceu em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Receba a tua vitória. Receba poder. Receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade para resistir. Receba a autoridade para resistir todo o mal. Receba a autoridade para resistir o poder do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Em nome de Jesus. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. A vitória. Oh, Senhor, nós tomamos posse. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e diga assim: nesta noite eu saio daqui com a minha mente esclarecida, com o meu coração cheio de fé, para usar o poder que o Senhor já me deu. Eu declaro que nesta noite eu tomo posse da autoridade de Deus sobre a minha vida, para vencer toda obra do maligno contra mim, contra minha casa e contra minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está poderoso e cheio de autoridade aí, dá glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, se você não ficar poderoso e cheio de autoridade, eu não sei mais como você vai ficar. Amém? Vamos lá, quem está poderoso e cheio de autoridade aí? Amém, glória a Deus por isso. Que você não tenha medo do que vai acontecer. Nós temos que falar sim de política. Não vou dizer para você em quem você deve votar, não. Mas... brincadeira, queridos. Mas nós temos sim que orar pelo que vai acontecer, porque nós não sabemos, não é? Nós não sabemos. Nós clamamos a Deus que Ele nos dê mais um tempinho aí de sossego, de tranquilidade.
Mas se aprouver a Deus não permitir, que sejamos guardados e protegidos, e que a nossa fé esteja firme no Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Só não se desespere. Amém, queridos? Quero te dar esse conselho. Não se desespere. Não desfaça amizades. Não briga com teu parente. Tá bom? Não briga não. Não bloqueia ninguém no zap não. Amém, queridos? Porque nós servimos o Deus do amor. Amém? Aquele que entregou o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele amou o mundo de tal maneira que deu. E Ele deu até pelos esquerdistas. Amém? Então nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que não só falar. Na verdade, nesse momento nós temos que parar de falar do amor de Deus. Porque falar, até os incircuncisos aí têm falado. Né? Nós temos que agir. As nossas atitudes já pregam. Amém? Na eleição de 2018 eu perdi uma amiga que eu ajudei com a questão de infertilidade e tudo mais, né? E ela me bloqueou mesmo. Desde 2018 eu estou bloqueada. Eu gostava tanto dela. Mas quem sem amiga? Porque eu disse em quem eu ia votar. E sem. E é assim mesmo. Mas a gente nunca deve fechar a porta para ninguém. Amém, queridos? Então não briguem, não discutam. Ore a Deus. E aquilo que aprouver ao Senhor. Amém? Vai ser o melhor para nós. Fora que o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Quem conhece o Senhor aqui? Quem nessa noite vai sair daqui conhecendo Deus? Eu conheço Deus. Então se você conhece o Senhor, meu querido, você vai se esforçar. Amém? Você vai lutar. E no nome de Jesus você vai fazer proezas. Amém? Glória a Deus. Nesse momento é o momento da oferta. Porque não existe culto sem oferta. Amém, queridos? Você já adorou com cânticos, com louvores. Você vai pegar a sua oferta aí. Você que tem discernimento. Nós estamos vivendo esse período difícil, mas nós temos discernimento e nós não temeremos. Porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Amém? O Senhor, Ele é com você. Levanta para o alto a tua oferta. Vamos ofertar. Vamos apresentar o nosso melhor na casa do Senhor nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, o teu povo já ouviu a tua palavra. Ó Deus, nós fomos alimentados por ti, nós te louvamos, nós prestamos ao Senhor nessa noite o nosso culto racional. E queremos te agradecer porque estamos saindo daqui, Senhor, hoje. Não só com o poder do Senhor, mas com autoridade. E autoridade ativa o teu poder nas nossas vidas. Então, Pai querido, que o Senhor receba a oferta deste teu filho, receba a adoração desta tua filha nos teus altos céus. Que o Senhor prospere a vida deste teu filho, desta tua filha. Que o Senhor dê a eles milagres, ó Deus, na vida financeira. Escapes, porque o Senhor é o Jeová Jirê. O Senhor é o Deus da nossa provisão. Então vem provendo aqui no MAP, Senhor. Vem provendo para a tua casa. E vem provendo na vida dos teus filhos também. Não permita que venha faltar nada na panela. Não permita que venha faltar nada, Senhor, o mantimento, a vestimenta. Nada, Senhor, falte para os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, prospera, para que todos vejam que esse teu filho serve verdadeiramente ao Senhor. Para que seja a marca do Senhor na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, receba a adoração dos teus filhos e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Coloca ali no gasofilácio a tua oferta. Vem louvando ao Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim, ó. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Você crê nisso?
autoridade e poder, o domínio em suas nas mãos dele. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus e não dá. diante dele, calem-se diante dele a terra, Dobre os joelhos, ergam as mãos. pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. e sem ele não dá, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver.